Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e que bom estarmos aqui de novo para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Muito bom mesmo. Espero que você tenha se edificado com os outros episódios, e se você ainda não ouviu os outros episódios, convido você a entrar no canal Rodrigo Barbosa no YouTube e na playlist Meditação no Evangelho de Lucas e ouvir tudo o que aconteceu até agora e ser ricamente engrandecido com a palavra do Senhor, tá bom? Hoje estamos no capítulo de número 9, versículo de número 57 ao 62. E nós vamos falar sobre colocar a mão no arado e não olhar para trás. Bem, vamos fazer a leitura? Convido agora você a pegar sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 9, versículo 57 ao 62. Diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que são da minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado o olha para trás. É apto para o reino de Deus. Que maravilha! Sabe, nós estamos aqui nesse devocional e ontem, no capítulo de número 53, nós falamos sobre os discípulos de Jesus que não discerniram ainda qual era a vontade de Jesus, não discerniram ainda de fato o que era o foco do reino. Eles estavam discutindo sobre quem seria o primeiro. Tiago e João, no episódio anterior, queriam orar para mostrar que o poder de Deus estava sobre eles, eles tinham fé e derrubar fogo sobre Samaria. Só que Jesus fala que não é esse o espírito dos discípulos de Cristo. Então, Jesus, seguindo com seus discípulos a caminho, ele mostra quais são os valores do reino. Quais são os valores e qual é a visão daquele que deve seguir que quer seguir a Jesus. Um chega a Jesus e diz: Senhor, eu vou atrás de você, eu vou te seguir para onde quer que você for. O que Jesus responde para ele? Olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que isso significa? Jesus está dizendo que no reino de Deus o foco não é o luxo, o foco não é o que você vai conquistar. Jesus está dizendo: ótimo, você quer me seguir, mas entenda uma coisa: servir ao reino, seguir-me, não significa que você acumulará bens nessa terra. Eu não tenho descanso, eu não tenho casa, Jesus disse, eu não tenho nenhum tipo de luxo. As raposas, elas têm covis, elas se escondem no seu ninho. O filho, as aves do céu, elas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele está em constante movimento, ele não é apegado às coisas dessa terra, ele não pensa em construir nada aqui para se estabelecer. Às vezes nós queremos criar um pé de meia no Evangelho. O Evangelho não é lugar de criar pé de meia. O Evangelho é constante movimento. O Evangelho é falar da graça, do amor e pregar para as vidas sem pensar em nenhum tipo de conforto ou de estabelecimento financeiro. Olha o que Jesus está dizendo. Não há estabilidade para você. Se o seu foco é estabilidade no Evangelho, é amarrar o seu burrinho, esquece, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, o interessante é que ele chama outro. Ele olha para um e diz: segue-me. E esse ao qual Jesus fala: segue-me, ele responde: ai, Senhor, deixa eu primeiro que eu vá enterrar o meu pai. O interessante aqui é que ele não diz que o pai está morto, mas provavelmente ele tem um pai. E ele fala assim: olha, deixa primeiro eu cuidar do meu pai, deixa primeiro que o meu pai morra, aí sim eu te seguirei. Aí eu te seguirei para onde quer que você for. Sabe, a prioridade do reino é seguir Jesus.
Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Está dizendo assim: para de se preocupar com as coisas dessa terra, para de se preocupar com as circunstâncias dessa terra. Às vezes Jesus faz um chamado para você. Quantas vezes você não esteve em um culto, ou ouvindo a palavra do Senhor, ou de repente ouvindo o Evangelho, e o seu coração se enferveceu, é Jesus te chamando: vem, me segue, e você falou assim: ah não, mas deixa primeiro eu terminar a faculdade, ah não, mas deixa primeiro eu cuidar dos negócios do meu casamento, ah não, primeiro deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro, e fica sempre colocando um empecilho para não seguir Jesus. Como se seguir a Jesus fosse atrapalhar sua vida afetiva. Esse homem está preocupado em enterrar o pai, e Jesus quer que esse homem pregue o evangelho da ressurreição depois da morte de Jesus. Para e pensa. Você está preocupado com as coisas dessa vida? Quando a gente olha e foca no evangelho, a gente ministra e prega uma palavra e segue um reino que acredita na vida eterna. Sabe? Às vezes fica colocando coisas desse mundo, coisas terrenas, coisas passageiras. Não estou dizendo que desprezando a família. Ele não está desprezando a família, só que o que esse homem está entendendo é que não está entendendo que anunciar o reino de Deus é anunciar a vida eterna em Cristo. Anunciar que passamos da morte para a vida. E um outro ponto que Jesus deixa claro aqui é que um outro diz a Jesus: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir daqueles da minha casa. Da minha casa é a família em geral. E Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe, não sei se você já viu alguém arando a terra. O arado é uma ferramenta que ela faz o buraco na terra para que seja colocada a semente. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que aquele que está arando e olhando para trás, provavelmente a eira vai ficar torta, vai ficar mal feita, porque não tem como você manter o foco do arado em linha reta se você fica olhando para trás. Jesus está justamente dizendo isso, que no reino de Deus, se você quer servir no reino de Deus, se você faz parte do reino de Deus, o foco deve ser o reino de Deus. Porque se você fica olhando para trás, você vai fazer um serviço meia boca, um serviço mal feito. Nunca vai se entregar de coração, porque sempre vai ficar olhando para trás. E quem olha para trás não faz direito o que está na frente, não segue o alvo para frente. Olha, a gente vai olhar e o arado vai estar todo torto. Qual é o seu alvo? Qual é o seu foco? Olhe para o reino. Olhe para Cristo. Quando você olha para o reino e você olha para Cristo, você vai ver que nós devemos amar, respeitar, nos submeter, querer o bem do outro, assim como queremos o bem para nós mesmos. Sabe? Tem muita gente com a mão no arado, olhando para trás, fazendo uma obra de qualquer jeito, uma obra de palha, uma obra de feno, mas no dia do fogo isso será provado. Pense em tudo isso. Seja um servo fiel, seja um servo temente ao Senhor. Pare de inventar desculpas para não servir no reino de Deus. Mas todos aqueles que se propõem a servir o reino de Deus têm que ter foco. Não adianta achar que servir no reino é luxo. Não adianta ter outra prioridade a não ser o reino. E não adianta ter outro foco a não ser o reino. É radical, mas é a excelência daqueles que querem servir o reino de Deus. Pense nessas coisas. Pare de inventar desculpas e sirva a Cristo. Um abraço a todos vocês que ouvem e compartilham esse evangelho. E se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos de novo.
Fiquem com Deus.